Voltamos então. Olha só. Eu vou fazer um pequeno retorno aqui ao assunto de peso e equilíbrio. Na verdade, vou focar um pouquinho mais no equilíbrio, porque quando eu fiz esse Prezi aqui, eu super preguiçoso, não atualizei algum dos slides, que esse Prezi é mais antigo do que os slides que estão com vocês. Os de vocês para estudar está no atual, mas o meu Prezi não está. Então, duas coisinhas aí estão desatualizadas. A primeira é que a etapa de pesquisa que eu estava aqui era muito antigona, era tipo 15 anos atrás, quando eu estava nesse slide aqui, era audível. Minha pesquisa foi evoluindo, eu troquei isso aqui para iconização, tá? Então esse item aqui, ele vai ficar correspondendo à iconização para vocês. Agora, este item aqui, cadê? Simplicidade, não. O item equilíbrio, ele vai ter uma categoria a mais, que eu não coloquei ela aqui nos slides, mas que no Prezi, mas que nos slides de vocês tem essa categoria de equilíbrio. Porque a gente já aprendeu que o equilíbrio ele pode ser encontrado na horizontal a partir da equivalência, e que a gente não tem necessidade de fazer simetria para ter equilíbrio, certo? Quando a gente lê na horizontal, contanto que os pesos eles dialoguem com correspondência por utilização de cor, textura, forma, a gente consegue atingir equilíbrio a partir dessas distribuições de peso. A gente viu também que na vertical há uma tendência natural a que se ache mais agradável pesos concentrados na posição inferior, em detrimento ao superior, e a gente viu alguns exemplos. Só que a gente não estudou a consideração da percepção que lida com o preenchimento de cheios e de vazios. O cheio e o vazio, ele é uma das principais notações que as pessoas fazem ao adentrar no espaço. Quando você entra numa área e descobre que tem muita concentração de objetos no local, você não tem esse incômodo e fala, pô, tá vazio lá, vamos distribuir alguma coisa para lá? Isso é comum. Então a gente precisa notar isso e precisa saber como recompensar isso em termos de volumetria. Porque fazer isso na decoração de casa é muito bobo, mas fazer isso num volume do edifício pode ter consequências estruturais e pode ter que ser ordenado com os elementos funcionais do edifício também. Então a gente precisa saber como trabalhar com esse tipo de elemento. Vocês vão ver aqui, por exemplo, que eu mostro para vocês duas, acho que valeria mais a pena eu fazer um zoom. Ué. Tá, foi para aí. Não, tá de bom tamanho aqui na tela. Gente, é comum encontrar composições como esta daqui, por exemplo, em paisagismo. O que acontece? Fachada alta, vegetação muito alta também, isso é normal, porque normalmente quem faz a marcação principal de um projeto paisagístico é a escala arbórea. E aí você começa a perceber muitos elementos na escala vertical. Só que quando você olha para baixo, você percebe que não houve nenhum tráfego na posição inferior do ponto de vista do paisagismo aí nessa composição. E aí logo, o que a maioria das pessoas sente em relação a caramba, está faltando alguma coisa aqui. Será que de repente, se a gente não começa a trabalhar com outros elementos aqui, a gente não pode tentar dar um outro tipo de equilíbrio e fazer com que essa cena se torne mais agradável? O que vocês acham? Não ficaria melhor com esse tipo de complementação que eu estou fazendo aqui? Mas eu acho que tampar a visão da piscina. Eu acho que foi o caso dessa situação aí. Como uma fachada ali é incrível, eu acho que ele queria ter uma visão ampla da piscina. Não precisa ser essa altura toda que eu coloquei. Se a intenção é essa, você pode recompensar a percepção de que há um vazio e trabalhar com a vegetação. Eu fiz aqui a arbustiva, mas eu poderia trabalhar com a vegetação rasteira. E a visão da piscina continua. Porque, inclusive, a escala dessa piscina para a escala dessa vegetação aqui, mesmo que ela cubra alguma coisa, é mínimo. Eu, sinceramente, eu acho que não vale a pena ter um mapa tão focado no vertical, até porque você pode compensar ele, fazendo assim, visão da piscina perto da porta baixinha, faz uma escala crescente e ela vai ficando maior à medida que não está mais na visão de quem está lá. E aí você vai começando a fazer esse trabalho aqui,
E aí você vai ter a visão aberta do mesmo jeito e fazendo a compensação, tá? Tranquilamente. Aqui a gente vai ver um outro caso, gente. A gente vai ver as duas situações. Existe muita concentração de peso na parte inferior, mas em cima está diferente. Está um grande vazio aqui. Ele dá a sensação inversa também. Lembra da foto lá da menina que tinha uma testona grande, e a maioria de vocês achou mais bonitinha, né? Vocês falaram que era menos feio, né? A menina que cobria a testa, porque essa proporção superior aqui, ela está maior e ela comparece com um elemento mais pesado que está na parte de cima, que tende a ser uma coisa desagradável. Só que também a gente percebe que tem muita informação embaixo e nada em cima, e gera um incômodo em muitas pessoas. Eu particularmente faria uma quebra de proporção, criando um elemento de transição a partir de um relevo. Reduziria o peso dessa composição aqui. Tanto tiraria a concentração de peso, a porção superior ela está menor, a proporção, as duas proporções que estão acima são menores do que as de baixo, como também não há mais aquela percepção de um vazio tão grande deslocado na região. A questão do mapa de cheios e vazios, gente, está estudando mapa de cheios e vazios. Não, esse projetor ele é fresquinho, você não pode passar nenhum slide que ele dá louca. Não chega, não vou lutar contra ele. Voltou? Não, se passar do slide ele fica real filmando. Hã? Tá filmando? Tá filmando. Hã? Pode vir. Hoje você tá assim mostrando, tá que nem o David, o David gosta de mostrar os beltês dele, né? Aí vai vir aqui pra câmera mostrar sua capacidade, pode vir. Então, ó, esse foi só uma paráfrase que eu fiz para retornar ao assunto perdido que tinha relação com peso e com equilíbrio, mas o nosso assunto da sequência não era esse, tá? Então a gente volta lá para a nossa sequência anterior e a gente tinha visto, na sequência tinha simplicidade e ritmo, né? Você não falou que ia falar de sincronização? Vou falar. Se esse Data Show ajudar a gente, que ele tá péssimo. Iconização ou heraldismo. Ou heraldismo. O heraldismo, na verdade, era um termo que a minha professora, que também fez mestrado na parte de estética, né? E na pesquisa dela, ela chamava de elementos heráldicos. Mas o elemento heráldico faz referência direta à reprodução. Isso aí não vai valer muito não, tá? Para a nossa prova não vou considerar isso que eu estou explicando agora. Eu estou justamente justificando por que eu mudei o texto. Ele faz menção à reprodução de insígnias ou de brasões ou de elementos que induzem o significado imediato daquilo que é a atividade proposta ou a importância de alguém dentro de uma sociedade. Normalmente os povos da antiguidade, do período medieval, eles criavam esses brasões para mostrar para a sociedade o que eles significavam. Então o que era um elemento heráldico, por exemplo? Vinha um cobrador de impostos montado num cavalo para cobrar imposto na tua casa, e no braço dele tinha um cavalo com um saco de moeda que era a imagem de um cobrador. O elemento heráldico, gente, ele faz na verdade uma substituição daquilo que é real por algo que é muito parecido com o real, mas não é o real. Então normalmente os autores da parte de estética, eles vão levantar essa questão aí como se fosse uma alusão ao real através do falso. Só que quando a gente pensa em diagramação visual, em marketing, a questão da substituição do real por algo mais fácil de entender, ele entra em consonância, inclusive, com a questão da clareza e da pregnância, que é aquilo que a gente assimila mais fácil e é lido mais rapidamente pelo nosso cérebro e vai passar a ter um valor interessante.
Só que, gente, nosso trabalho não é o de criação de logomarca, não é o de criação de identidade visual. O prédio como um todo, ele precisa estar dentro de uma questão simbólica, ele precisa significar algo para as pessoas, e o detalhe da marca está na mão de um outro profissional que a gente induz ele a trabalhar. Por exemplo, eu estou fazendo uma lojinha, pequenininha lá no... Deixa eu ver, vou olhar até pelo carimbo, porque eu não... Hã? Não. É bem mais longe. É bem mais longe. Bem mais o quê? Longe. Não é tão longe aqui de vocês, mas da minha casa é super longe. Olha lá, eu estou fazendo uma lojinha. Eu ainda não fiz a fachada, mas como eu já sei como é que vai ser a fachada. Vocês estão vendo que é uma loja aqui que ela tem uns traços pretos, já começa a aparecer com detalhe do mobiliário que tem um preto, e ele é uma coisa que não tem muito colorido não, é uma perfumaria, e loja de perfume feminino normalmente é bem colorido, né? Só que o meu cliente, aí eu não vou dizer nomes para vocês, ele não pode parecer com o anterior. Então eu tirei todo o colorido da loja para poder justamente dissociar, porque o meu cliente ele está se separando, se desvinculando de uma outra empresa que é a Briadeiro, né? E aí ele me pediu para criar o visual da loja. Eu não tenho a pretensão de que isso aqui seja uma logomarca que vai vingar, mas eu sei como é que vai ser a fachada da minha loja, que tem uma cara, então eu vou fazer com que ela dialogue. Mas por que eu estou introduzindo tudo isso aqui? Para dizer para vocês que iconizar normalmente não é trabalho do arquiteto, mas nada quer dizer que a gente não possa trabalhar. Só que ele é uma categoria, gente, onde a expressão da linguagem ela está tão à flor da pele que ela representa um peso muito maior e ela pode gerar conotação negativa em algumas interpretações. Por quê? Quando a gente está vendo simbólico, a gente estava lá no simbólico e eu não cheguei a falar nem tanto disso, porque eu dei um exemplo muito religioso, aí vocês devem ter se focado nessa questão religiosa. Não quero que vocês foquem nisto. Simbolizar, gente, quer dizer transmitir sensações. Eu devo ter falado isso no dia, não foi? Sentimento, estado ou ação. E a forma da arquitetura precisa sensibilizar as pessoas para que elas absorvam ou elas intuam deste sentimento ao apreciar aquela forma. Quando você faz uma iconização, você não provoca sensações nem sentimentos das pessoas, não. Pode até provocar secundariamente, mas o que você faz? Você pega alguma coisa que era original, bota uma coisa semelhante a ela e substitui ela. Nesse caso aqui, nem houve uma iconização típica como os designers gráficos fazem. Aqui é uma iconização estampada mesmo, de substituição do real pelo falso. Essa biblioteca, a gente poderia simbolizar que ela é a fonte do conhecimento, fazendo uma fachada elaborada, porque o conhecimento, ele é vasto, ele é múltiplo e ele é multifacetado, né? A gente poderia fazer uma fachada super complexa para simbolizar que isto é um local de estudo, de conhecimento, de educação. O cara preferiu não simbolizar, ele preferiu fazer uma iconização, pegar o próprio livro e enfiar na fachada. Então é esse iconização é pegar algo que represente aquilo que ele quer e colocar na arquitetura. É simbolizar o real através de algo que não é o real, mas que se assemelha ao real por alguma característica. É uma substituição do real por algo que significa ele por semelhança. Só que significa ele por semelhança da forma que ele se apresenta. É igual tem aquele prédio que é um formato de peixe. Sim. Prédio em formato de peixe é iconização pura. Agora se lembre que a iconização ela também é dada através de convenções. Quando você olha uma coisa que é um código, você precisa aprender aquele código para você entender o sentimento que a pessoa está passando. Isso deixa de ser simbólico para ser icônico, pelo menos na teoria que a gente está adotando aqui, porque eu estou considerando o símbolo Ai, Jesus. Do cara do psicólogo lá. Do Jung, justamente. Então, para o Jung,
O símbolo, ele é uma composição de conotação universal. Quem olha, sente, sem ninguém precisar ensinar. Aquilo tem uma ligação tão grande com o nosso eu espiritual que vem à tona sem você precisar ler e aprender nenhum código. Por exemplo, bandeiras. Você não tem uma identificação espiritual automática ao ver uma forma de uma bandeira que vai você entender o que é a bandeira da Noruega, porque você não sabe quais são os códigos espirituais e morais do norueguês, mas alguém pode te ensinar sobre a cultura e você aprender. O brasileiro, por exemplo, ele tem, na nossa bandeira, tem a identidade da nossa flora, que é muito rica, a riqueza das nossas terras, e aparece o ouro, o azul do nosso céu, que é lindo, e o branco, vocês lembram o que é o branco? É da paz, da nossa paz. E isso reflete, sim, um estado espiritual do brasileiro, com toda certeza, especialmente na época que foi criado, fazia mais ainda, né? Que hoje em dia, eu não sei se a quantidade de favelas que a gente tem, se é tanto assim, né? Não sei se vocês sabem que aqui no DF está a maior favela da América Latina, né? Você sabia disso? Ganhou das Rocinhas, a Rocinha ficou para trás. Então eu não sei se a paz é tão grande assim, né, nesses locais. Os meninos estavam me falando de Porto Rico, né, que é aqui pertinho, que é aqui perto da casa de vocês, aqui em Santa Maria. Oi? Quem? O David mora lá no Porto Rico. Eu não sabia, eu achava que não tinha nada disso, mas me falaram que lá também é perigoso, né? Então aí se questiona se isso até hoje está vingando mais, essa tal parte que está lá na bandeira. Mas existiu isso, porém alguém teve que aprender esse código, porque o branco para os Estados Unidos, ou o verde ou o amarelo, para eles de repente não tem esse significado, essa conotação que a gente dá. Então o que a gente precisa estar atento? Ao código. Dessa maneira, gente, os símbolos pré-estabelecidos como significação para alguma coisa, eles tendem a não ser simbólicos e sim ser icônicos. Por exemplo, uma cruz é uma convenção pré-estabelecida. Se tiver um elemento num prédio ecumênico, ele vai significar igreja, espiritualidade. Se ele tiver num prédio público, muito provavelmente ele vai significar saúde, né? Só que a cruz ao meio, saúde. Ela deslocada, ela já vai virar religião. Então, isso a gente aprendeu. Um quadrado, um retângulo branco com uma bolinha vermelha no meio é Japão, mas a gente aprendeu que é Japão porque alguém ensinou pra gente. Não está imbuído na nossa percepção geral, na nossa capacidade de assimilação espiritual dos sentimentos. Agora, um exemplo contrário: as curvas de uma forma arquitetônica, em geral, podem passar para as pessoas a sensação de que é um espaço mais feminino. Vocês não acham isso? Isso é uma coisa que normalmente não se precisa ensinar, porque até nós só temos 2 gêneros biológicos. Nossa, eu vou errar. Não. Até na biologia tem mais. Nós não temos muito mais do que 2 gêneros. Tá? Os principais são 2. Né? Que hoje em dia tem trans, tem tanta coisa, né? Então eu não vou nem entrar nessa área porque eu não tenho muito conhecimento, mas enfim. Mas o nosso cérebro faz assimilação especialmente a 2 gêneros. E o gênero principal masculino, ele tem uma simplicidade na sua compreensão social, que ocorre de maneira diferente no feminino, que tem um pouco mais de informação. Então a gente normalmente, inclusive, associa de maneira simbólica imediatamente que um espaço que tem muito mais informação, ele é um espaço feito para a mulher. Um espaço com menos informação é para o homem, porque o cérebro do homem, ele tem uma capacidade de diferenciação muito menor do que o da mulher. Então a mulher, ela assimila melhor essa quantidade de informação, e ela exige isso no dia a dia dela, e isso simboliza muito para a mulher. Né? A curva, por exemplo, é a necessidade de não ser tão objetivo, porque o raciocínio da mulher não é objetivo. O raciocínio da mulher é muito mais subjetivo e muito mais complexo do que o do homem. Então a forma vai entender isso também quando ela tem a ver com a mulher. Uma forma curva vai trazer isso também. Quando eu coloco muita cor no espaço, eu posso estar simbolizando que ele é para a mulher, mas eu também posso simbolizar que ele é, por exemplo, para a criança. A gente distingue isso, um adulto de criança, pela quantidade de cor que a gente faz. Oi? O homem não tem cor.
O homem tem curva, mas só que o raciocínio, o homem tem uma capacidade, a gente vai estudar contraste já, e a gente vai falar sobre isso. O homem tem capacidade reduzida de percepção de cor. A quantidade de células nervosas que a mulher tem na retina é maior do que a nossa. Quer dizer, a maioria, né? Tem mulheres que não tem tanto, tem homens que não têm. Eu, inclusive, acredito que talvez alguns de vocês, arquitetos, talvez tenham isso mais desenvolvido, e talvez isso dê a vocês uma capacidade que, se não fosse por ela, você não estava aqui na arquitetura, estaria lá na medicina, estaria lá na pedagogia, sei lá o quê. Então isso existe. Isso é acreditar que o homem não sabe de cor, azul é azul, não tem azul claro, não tem azul. Isso ia ser uma frase que eu ia colar, eu ia comentar, se você já tivesse atentado, inclusive, quando eu falasse de contraste. Mas é verdade, tem um pouco disso, muito embora essa regra seja só geral, existem exceções, tem outra coisa também. O cérebro treinado, ele enxerga muita coisa que o cérebro, diferente do cérebro que não é iniciado. Ou vocês, depois que começaram a ter essas aulas, vocês não entram nos espaços e ficam assim, olhando, está desequilibrado, não tem peso, está sem ritmo, né? Ou esse ritmo aqui, ó, faltou algo para completar ele. Não dá isso em vocês hoje em dia, depois de ter assistido as aulas? Então o cérebro treinado vê tudo. Eu, quando eu entrei na área, não tinha nada para arquiteto. Eu não tinha a menor sensibilidade. Eu não sabia o que era feio e o que era bonito. Eu sabia o que funcionava, o que era funcional, até porque eu tinha uma formação técnica anterior que me levava a isso. Mas eu fui treinado, eu fui estudando, eu fui lendo, fui adquirindo, né, a informação e treino para poder fazer essas diferenciações visuais. Mas eu tinha um cérebro bem tosco, para mim era muito complicado. Quando a minha sócia entrava numa loja, que ela olhava para os vasos sanitários, aí ela dizia, esse vaso é lindo, aí eu olhava para esse, mais ou menos, aí eu olhava para o terceiro, horrível. Eu dizia, Beth, tudo igual, tudo para cagar, tudo buraco, tudo casão, mas por que é horrível? Estou vendo nada. Aí ela lá, com o cérebro treinado dela, ela chegava lá, ó, essa curva que está aparecendo por aqui, essa retinha que aparece no computador, ele mais simples, a visão de frente, o equilíbrio do peso dele para cá, que é isso que eu estou passando para vocês em linhas gerais. Eu talvez não tenha sempre esses exemplos assim tão claros, mas é essa sensibilidade que o arquiteto acaba tendo, porque lembra lá do início o papo de novo do Gestalt? Gestaltista acredita que o ser humano tem capacidade inata de compreender estruturas que são deficientes e que estão totalizadas. Quando você chega numa que não está totalizada, você vê uma deficiência. Agora, o cérebro que não está treinado, talvez não saiba onde está a deficiência. Eu estou tentando treinar vocês para encontrar a deficiência. Porque uma vez que um princípio desse não tenha sido adotado ou trabalhado, tem algo deficiente, você já sabe como sanar ele e trabalhar para ele ser resolvido. É lógico, gente, que isso que eu estou falando é tudo teoria. Porque na prática a coisa não é tão simples, não é tão objetiva e não é dentro de um parâmetro limitado como eu estou colocando aqui. Mas a gente escolheu separar uma organização do conhecimento para que vocês tenham um parâmetro de referência para a avaliação das coisas. Senão ficar tudo na base do inspirei, estou sabendo, estou sensível hoje. Não rola nessa coisa de química de pedra. Deixo ela para outros momentos, não para avaliação profissional, ainda que seja estética, que é uma coisa tão subjetiva, tão complexa de se analisar. A gente está tentando desmitificar e torná-la menos complexa a partir dessas análises, né? Qualquer livro, qualquer autor e qualquer pessoa com maior conhecimento que vocês vão encontrar na carreira de vocês sobre a parte plástica, ela provavelmente, quando escutar o que vocês vão falar, estudar comigo, vai dizer bobagem, que está falando. Nada disso daí é desse jeito, é tudo subjetivo mesmo. Mas é uma maneira de enxergar, então eu compreendo que é subjetivo mesmo. Mas se a gente não procurar uma ordem, como a gente vai dar resposta às perguntas das pessoas sobre aquilo que é plástico, sobre aquilo que é belo, sobre aquilo que é organizado, né? E é inegável a existência, e não dá para negar que existe sim uma preferência das pessoas por algo que foi ordenado do que por algo que não foi ordenado. E esse profissional que vai ordenar são vocês, somos nós. Então a gente tem que saber como ordená-los, né? Olha cá outro exemplo. Edifício lá na França. O cara poderia simbolizar, eu acho que isso aqui deve ser uma biblioteca, alguma coisa do tipo, não sei, mas tem o pescoço de uma pessoa debaixo do prédio, né?
Gente, normalmente, quando se aparece uma iconização na arquitetura, ela não costuma ser lida com bons olhos pelos profissionais, tá? Ela entra numa categoria, o meu professor do mestrado, ele chamava de alegoria. Ele, no livro dele, ele cria um quesito lá e diz que é uma composição alegórica, porque ela tende ao ridículo, ele tende ao carnavalesco mesmo, a coisa de carnaval. Então, o que não quer dizer que isso não seja legal, porque o carnaval é uma expressão estética apreciada por muitas pessoas. A gente precisa saber onde é que cabe o carnaval, onde não cabe o carnaval, né? Esse é na França. Tem uma biblioteca? Não, você sabe que eu não anotei, eu não lembro mais onde é. Entra lá no site depois aqui, ó, Mira e Destino, para você ver. De repente lá está escrito o que é isso. Mas ele é um prédio recorrente da arquitetura. Ele é um prédio que muitos livros têm. Edifício em Nice, França. Olha um outro exemplo aqui. Vertical. Já é um prédiozinho do Frank Kerr lá na Califórnia. É um observatório e ele chega aqui e coloca o binóculo na cara do negócio. Ou seja, ele não simbolizou que está vendo a amplitude do céu pintando de azul, não fez uma coisa aberta e tal. Ele não simbolizou, ele preferiu iconizar. Ele pegou o próprio elemento que serve para observar e colocou aí. Foi uma escolha dele, ele queria criar um impacto. Gente, qual que é normalmente a preocupação relacionada com um arquiteto fazendo iconização? Isso eu não estou querendo criticar e dizer para vocês que a iconização é uma coisa negativa, porque se fosse só negativo, eu não estaria colocando para vocês como um atributo de composição plástica. A iconização na arquitetura, a arquitetura, ela tem um timing diferente do profissional que normalmente iconiza. Quem que normalmente iconiza? Um profissional de marketing, um profissional de design gráfico, um profissional de jornalismo, porque ele precisa pegar coisas que são complicadas, simplificar e substituir aquele complicado por algo mais simples, que todo mundo vai com o olho lá ver e sabe que aquilo significa aquela outra coisa lá. Mas isso normalmente tem que ter um peso de informação, uma quantidade tão grande de informação, porque essa pessoa tem que ser atingida. E a gente, quando coloca um peso, uma informação que vai durar para sempre, como normalmente, ou no mínimo 50 anos, a gente está lidando com uma dosagem muito maior de carga simbólica do que um cara que está fazendo um outdoor. Eu sempre dou esse exemplo nas aulas das turmas passadas, vocês vão ver, por exemplo, do significado lá, das formas que estão, por exemplo, no outdoor da propaganda de cerveja. Eu estou desatualizado, vocês conhecem algum nome de garota propaganda que eu falo? Devassa, Averão. Quem? Averão. Averão? Então, pronto, acho que a outra turma já me falaram dessa Averão mesmo. Quando eu dei o exemplo da mulher ideal, na outra turma, não foi a Verão não, me deram aquela que ela era garota de programa, que na propaganda ela tirava a roupa assim e saía propaganda de rua, né? Vocês não viram isso? Pronto, Paola Oliveira. Então, que ela pegou o cara lá, depois ela pegou a mulher dele, né? Rolou um pouco, Então, veja só. Então, eu vou fazer os dois paralelos que eu sempre faço, só que agora usando os dois exemplos ideais. Vou pegar a Verão, que é top da propaganda de cerveja, e a Paola Oliveira, que foi símbolo sexual ano passado, né? Vocês que ainda esse ano se apareceu outra melhor que ela já. Mas, enfim, quando você faz uma Verão para colocar no outdoor da cerveja, o cara que passa na rua, ele tem 1 segundo para bater o olho e assimilar a Verão e lembrar da cerveja. O que ele olha e faz? Boa, gostosa. Isso. E aí, automaticamente, isso vai para o cérebro da pessoa e vai para a cerveja. Quem é o público-alvo principal que quer ser atendido? Não é grande quantidade. Só que se vocês verem os marketistas lá, o de cerveja, eles são inteligentes, eles não fazem só isso não. Você vê que eles botam normalmente a Verão, eu não tenho no momento de propaganda de cerveja, eu nem sei direito qual que vocês estão falando. De repente eu até já vi a Verão, mas não liguei o falo.
Ela tá no Pânico agora. Tá o quê? No Pânico, Francisco Pânico. Ela era. Pânico. Ela era bailarina. Bom, Ela enfim, tá no Pânico, a Rosa lá. era do Faustão. Bailarina e Faustão não veio pro Pânico. Enfim, Chegou. aí ela. Sim, mas aí eles botam ela como elemento principal, mas eles também colocam os caras saradões lá no cenário de fundo, não botam? Quando faz a propaganda da cerveja. A última que eu vi inclusive um cara que ele corre atrás do caranguejinho, e aí o caranguejinho fica tirando onda com a cara dele, e o cara saradão vai atrás. Porque eles não podem desprezar na propaganda que mulher também toma cerveja, não são poucas. Então eles estão atingindo. Mas, gente, a Paola Oliveira, um segundo rápido para assimilar gostosa, está tudo bem. Agora, se você é apaixonado pela Paola Oliveira, você coloca lá que ela usa uma fona grande na sua parede. Linda, fantástica, com tesão. Você chega todo dia em casa com tesão. Se todo dia você só tem a Paola, chega uma hora que você não aguenta mais. Você não aguenta mais, ela perde toda a gostosura, porque todo dia ela está lá e ela está deste tamanho na sua cara. Né? Sem falar que você não consegue fazer nada com ela, porque ela é só uma imagem, né? Então você até fica frustrado no final das contas. Mas cansa. A gente tem tendência natural a receber informação, gente, quando ela é muito dotada de muita energia visual, a gente cansa dela, chega uma hora que a gente não aguenta mais. Então, esse tipo de informação, ela tem essa capacidade de cansar as pessoas com velocidade. Então, normalmente, ela se presta muito mais a você fazer uma arquitetura efêmera. A arquitetura efêmera, inclusive, é uma característica dela, você colocar cores fortes, formas elaboradas e elementos icônicos, porque aquilo ali vai durar 15 dias do mês, vai destruir e fazer outro. Aí é bom, uma stand, né? um pavilhão de exposições que vai renovar os visuais o tempo inteiro. Outro exemplo bom, um ambiente que é da arquitetura comum, mas que ele não dura muito. Um quarto infantil. Porque o quarto infantil vai durar quantos anos? 4, 5, depende, né? Da assimilação do que é infantil e do que não é para os pais dessa criança. Mas isso vai acabar, e às vezes um elemento icônico, ele é até necessário para estimular a compreensão da criança, porque informação, nem tudo que está no universo é perfeitamente compreensível, então isso se torna mais fácil de ser lido para ela. Eu estou dando um exemplo, eu não estou querendo falar que a iconização ideal é quando se faz com a criança, não, mas é uma simulação que tem uma conotação normalmente mais positiva. E outra maneira, vocês estão vendo qual é o elemento icônico daqui, né? O elemento icônico desse ambiente, todo mundo fez a leitura de onde é que ele está? A folhinha que está aqui, né? Agora, poderia ter outros, poderia ter o desenho do Mickey aqui no fundo. Agora, você vê que o Mickey, a conotação dele, o Pato Donald, seja lá quem for, já não é tão pesada até para esse tipo de situação, porque quem é o Mickey real? Não tem, né? O Mickey é um objeto da fantasia. Então ele vai entrar numa outra categoria que ele talvez até fuja dessa iconização. Porque não existe o Mickey falso. O Mickey é real em qualquer lugar que você colocar. Né? As meninas superpoderosas, assim que fala, né? As superpoderosas. Elas são a própria representação delas mesmas, porque elas são um desenho. Então a conotação é outra. E outra, essa criança superpoderosa provavelmente não vai ficar aqui pro resto da vida. Ela vai embora uma hora. Então vale trabalhar com essa carga simbólica pesada. E no momento que não couber, o elemento icônico ele pode ser suave, ele pode ter um pouco mais de sutileza. Então, quando você tem algo que precisa ser forte, ser icônico e substituir, como a gente vê aqui os 4 evangelistas que ficam na entrada da catedral, vocês percebem que ele nem é do tamanho de uma figura real e nem há a perfeição e a intenção de reproduzir o formato exato de um ser humano. Ele está alongado, isso já dá uma conotação de leitura diferente, que já não vai cansar nosso raciocínio, porque a gente vai ficar pensando, por que ele é alto, por que ele é grande, né? A gente já desvia do ser humano simplesmente da pessoa. E outra, eles são uma silhueta. Então, a leitura que tem aqui é muito mais simbólica do que substitutiva. Porém, o motivo é de substituição, porque você está dizendo que são os evangelistas e está colocando eles ali. E são figuras humanas, por mais que elas estejam mais deformadas, mais estilizadas e simplificadas. Então, a sutileza é uma técnica para você trabalhar de iconismo e ser leve, conseguir fazer ela caber melhor numa composição arquitetônica. Até sugiro, para mim particularmente,
É um meio de você ter isso no seu trabalho sem que isso tenha uma conotação pejorativa. É por isso que hoje em dia, gente, os artistas contemporâneos, o que acontecia no período clássico? Você reproduzia a Helena de Troia, você pegava lá, bonitona como ela é, com o contorno do formato dela, com o seio exatamente como o seio dela caía, com o cabelo dela preso do jeito que ela fazia. O que você tem para ler naquela escultura? Nada, a Helena de Troia, nada mais. Agora, a Helena de Troia tem uma história que é assim, assada, é outra história. Mas a figura, a imagem em si, ele não tem uma expressão por si só. As figuras contemporâneas, elas são mais abstratas e mais geométricas, justamente porque o nosso subconsciente, ele vai dar margem de interpretação de N outras possibilidades e N outros temas que não estão presentes somente naquela forma da pessoa. Porque uma pessoa é só uma pessoa. A história que está por trás dela é algo que é um código e precisa ser ensinado. Quando ela cai nessa necessidade do código, sai do simbólico e entra no icônico. Estão conseguindo fazer a leitura da separação dos dois? As coisas que são simbólicas normalmente são universais. Uma pessoa vai ler, é provável que um outro grupo grande consiga também, muito embora haja diferenças de interpretação entre esses do grupo. Mas quanto mais universal puder ser esse contexto de significância, mais ele tende ao simbólico lá pelo Jung, que é a linha que a gente está adotando para a nossa aula aqui, tá bom? Porque tem outras possibilidades aí. Se vocês lerem os livros do meu ex-professor, meu ex-orientador, ele fala um pouquinho ao contrário disso. E tem os livros aí, por exemplo, o Jung, ele condena. O Jung condena que não existe símbolo pré-estabelecido. E ele condena os manuais de símbolos. Aí quando você abre lá, vende na livraria, eu tenho 2 manuais de símbolos. O símbolo, se ele tiver com um quadrado e um círculo, não sei o que, uma coisinha do lado, ele é isso e ponto final. Jung diz que não existe isso. A partir do momento que começou a ter essa fixação, isso deixou de ser símbolo. Ele dá um exemplo super geométrico e abstrato. Ele fala do círculo no meio da composição. O círculo tem uma compreensão tão genérica que ele pode significar as coisas mais gerais possíveis. No Egito era muito utilizado como simbólico porque o círculo ele representava o sol. E o que era o sol para o egípcio? Era tudo, era a fonte da vida, era a fonte da espiritualidade, ele era a fonte de tudo que pudesse ser explicado no Egito. Mas vai ser um carregador. Acredite, é um carregador. Está ocupado. Acredite como você tem fé em Jesus que é um carregador. Aceite isso. Tá claro, né, gente? Posso passar pro segundo tópico aí? Pode ser depois igual. Vocês não querem fazer um emendão não hoje? Passa aí que horas? Mais cedo, a hora que acabar o assunto. Então, Acabou, não vai embora. Vai acabar 9 horas acaba, então. Não. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo já, porque eu estou com aquele programinha com problema, né? Aí na hora que terminar esse próximo, eu faço mais um e a gente vai direto e encerra a aula. Ligeiro, 10 minutos de vídeo sai de boa. Tá, beleza. Vamos torcer para ser só isso. Confio em você, cara. Eu também. Semelhança. Semelhança, eu conversei muito com alguns de vocês aí nos trabalhos. Tá? E aí eu espero que vocês fiquem atentos para isto que a gente está discutindo agora, quando forem fazer a entrega das pesquisas de vocês. Gente, a semelhança, ela justamente é a similaridade entre peças que não são idênticas. Porque quando uma peça é idêntica à outra, o que a gente tem na verdade é uma cópia. O que precisa haver para existir semelhança é algum tipo de linguagem, informação ou qualidade visual que aconteça em um ou na maior parte dos elementos, que aconteça na maior parte dos elementos, traduzindo-se na linguagem desta obra, dessa composição. Então você pode pensar na semelhança no todo da obra ou em elementos
cada obra isolada. Aqui, por exemplo, eu pego um artista plástico, pego 2 quadros dela e boto um do lado do outro. Esse quadro aqui, gente, é absolutamente diferente deste quadro que está ao lado. Mas não dá para dizer que ele não estabelece semelhança, eles não estabelecem semelhanças entre si. Porque, primeiramente, esse já apresenta linhas diagonais, este também apresenta linhas diagonais. Este apresenta amarelo, laranja, verde, azul. Esse também tem amarelo, laranja, verde, azul. Tem o contraste do preto com branco. Tem as linhas ortogonais que esse também tem. E tem também os círculos que esse também tem. Mas são obras absolutamente diferentes, né? Precisa existir. Então, quando vocês fizerem a pesquisa, vai pegar um prédio, ele é igual ao outro. Tem gente que, inclusive, pega igualzinho ao outro, só porque ele é rebatido de um lado para o outro. Gente, isso não é semelhança, isso é simetria. Então não usem esses exemplos para falar de semelhança quando vocês estiverem apresentando os trabalhos de vocês, ok? Aqui a gente já vê, por exemplo, um conjunto lá no Reino Unido. Eu quero acreditar que sejam construções populares, habitação popular, né? E nenhum deles é igual, mas é marcada a semelhança entre eles, né? O que é uma característica que dá semelhança? As janelas, elas são deslocadas. Isso é uma coisa que acontece. Nenhuma delas é alinhada, pelo menos não a maioria. Isso gera semelhança. O formato da base deles é prismático, embora alguns tenham a ponta meio cortada, mas não perdeu a semelhança por conta disso. A proporção deles é semelhante, né? Muito embora cada um deles seja de uma cor diferente. Então a gente vai começar a ver que existe a semelhança, embora o objeto não seja uma cópia da outra, tá? Todos eles possuem sei lá, eu acho que esse é a torre da caixa d'água em diagonal e vermelho. Então é uma semelhança, mesmo que eles fossem totalmente malucos, mas tem uma caixinha d'água em cima com esse formato, já seria o elemento que traz a semelhança para ele. Nesse sentido, gente, vocês vão ver que a semelhança, ele é um dos atributos plásticos de maior influência na formação da unidade. Lembra que a gente estudou isso como uma primeira característica? Quando existem semelhanças entre os elementos da composição, ainda que não sejam iguais, a tendência é que você crie unidade. Então a semelhança, ela dá com muita facilidade, ela gera unidade numa composição. A gente, quando vê o ritmo, a gente viu, por exemplo, essas figuras aqui. Vocês acham que elas têm semelhança? Total, e elas são absolutamente diferentes. É um círculo, um triângulo e um quadrado. Mas essa informação visual desse entalhe quadrado que tem nas três, ele apresenta a semelhança à composição. Ok? Ficou claro para vocês, gente? É o mais fácil de todos que a gente viu até agora, né? Mas por incrível que pareça, eu não chamo atenção que nem agora eu fiz nessa turma. Quando eu não falo isso com ênfase, aí todo mundo vem para cá e me mostra 2 prédios iguais ou me mostra um prédio rebatido. É cópia, igual, isso não é semelhança, tá? Não a semelhança citada pelos autores de composição visual, que é a semelhança lida como magia. Se lembrem que toda vez que a gente estuda uma dessas coisas aqui, ela é óbvia demais, ela tende ao vulgar, então ela perde um pouco da sua plástica, até mesmo pela explicação que a gente estudou aqui na originalidade, né? Porque ela passa a ser mais uma no meio da multidão. O óbvio é o mais fácil de ser reproduzido, não precisa de um arquiteto para isso. O óbvio qualquer leigo faz. Proximidade. Gente, a proximidade também é um quesito óbvio, mas a gente precisa entender que, na verdade, as pessoas tendem a entender um conjunto de uma obra como um todo, tanto quanto eles são mais próximos ou mais afastados. E a gente até organiza esse objeto em todos diferentes, porque eles apresentam formas diferentes. Aqui, por exemplo, existe um grupo.
Mas a gente entende que isso aqui é uma composição harmônica de pedrinhas com buchinhos, porque eles estão próximos uns dos outros. Se eles estivessem mais conectados com aquele grupo de planta lá, eu já teria uma outra relação. E aí a gente precisa pensar também no seguinte: existem determinados objetos que, quando a informação visual dela tem um impacto muito forte, ela tem uma linguagem muito grande, para que as pessoas entendam que ele é agradável e interessante, a gente precisa afastar mais, porque eles começam a brigar em quantidade de informação visual. Quando esse objeto tem expressão muito fraquinha, muito pequena, a gente precisa juntar, porque ele sozinho ele não aparece na percepção o suficiente para estimular as pessoas. E aí a pessoa, em vez de ler um, ela lê um grupo. Lembram lá quando a gente começou a estudar Gestalt? A gente não estava falando isso? E tem outra coisa, a semelhança também ajuda a gente a agrupar, mas a gente agora está falando só de proximidade. Quando você encosta alguém próximo de alguém, esse objeto ele passa a fazer parte de um grupo, e não, ele sozinho, ele não é mais lido sozinho. Como tudo que a gente está ajudando até agora, né? Aqui, por exemplo, ninguém que lê um conjunto de agarres, isso aqui são fotos tiradas das minhas obras, de alguns projetos. Essa aqui é uma que eu pretendo levar a vocês. Ela é alvo do projeto da turma do sexto semestre. Eles estão reprojetando isso aqui lá na disciplina. Quando a gente vê um grupo de agarres, você não fica lendo um agarre, seu cérebro não faz isso. E ele lê um agarre, outra agarre, depois a outra. O cérebro faz isso. Um conjunto verde com uma textura assim, todo descontado, concorda? Não é assim que isso acontece? E a gente precisa saber em que momento a gente vai fazer isso. E normalmente tem a ver, gente, com a quantidade de informação que já está presente na composição. Vou dar um exemplo claro em um projeto, onde vocês mesmos vão chegar a essa conclusão por vocês mesmos. Vamos ver se eu estou enganado ou se eu estou certo. Fazer uma casinha aqui, vou criar uma obra agora, minha. Pronto, casinha aqui do Raul. Esse saco agora é para eu mudar tudo que eu fiz. Infelizmente eu mudei um pouquinho a proporção, não estou com a mão tão precisa hoje, mas a mesma casa, né? E agora eu vou criar duas situações, a número 1 e a número 2 de arranjo de proximidade. Número 1, situação. Será que quem está em casa está vendo isso? Deixa eu ver. Não está não. Agora está um pouco. Acho que não, acho que enxerga um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu posso. Não tem jeito, quem tem casa vai entender mais ou menos. Ó, são duas casas iguais, aqui em cima e embaixo. Aqui tem uma palmeira, aqui tem um arbusto, aqui tem um arbusto. Agora eu vou fazer também a palmeira, o arbusto, arbusto. Palmeira, arbusto. Gente, para vocês
Qual é a composição visualmente mais equilibrada, mais agradável à percepção de vocês? 1 ou 2? Então, sabe por que que a maioria, deve ter umas exceções aí, né? Porque ninguém é obrigado a pensar igual a todo mundo, mas nosso interesse como arquitetos é fazer com que a maioria das pessoas descobrir o que a maioria das pessoas considera agradável e tentar reproduzir. Isso quando não há um pedido expresso de que algo seja de uma determinada maneira. Porque quando a gente vê isso aqui, nosso cérebro tem tendência natural a cansar e querer simplificar e unir o contexto para fazer a leitura de um grupo. Aqui para a gente parece ser uma estrutura deficiente, porque nós vemos um arbusto, uma palmeira, uma casa, outra palmeira, outra arbusto. Aqui não. A gente faz um arranjo arquitetônico e paisagístico. E isso aqui é um grupo, todo mundo entende que ele é um grupo, porque os espaçamentos que foram trabalhados, eles estão equilibrados de maneira tal que quem lê este grupo, lê ele como um todo. Então, o que é ter proximidade? É estabelecer entre os elementos da composição um espaçamento que faz com que a leitura do grupo seja mais agradável, ou seja, mais coerente para as informações do contexto em que eles se encontram. Deu, né? Para simplificar desse jeito, entender? Seja mais agradável. O ruim é que esse ser agradável, ele é um pouco subjetivo. Depende especialmente do grau de informação que a forma tem, ou seja, do peso dos objetos, e depende também do grau de elaboração, ou seja, depende da complexidade que os objetos têm. Então, esses atributos, eles são todos meio que interrelacionados para que a gente descubra uma lógica global relacionada com a plástica, tá? Outras coisinhas então. Fechamento. Gente, o fechamento, ele é a característica da forma que induz o observador a complementar e descobrir formas que não estão presentes na composição. Lembram do primeiro dia de aula de Gestalt? Volta atrás para a primeira aula, quem está assistindo o vídeo hoje e não assistiu, não participou da primeira. Eu passei um vídeo sem falar que no meu próprio canal, a Parte Plástica, tem esses videozinhos lá também. Ou entra no YouTube, digita Gestalt, ou vai para qualquer lugar aí na internet e bota Gestalt, que vai aparecer um monte de imagens. E nessas... Você falou de fechamento, a definição que você deu. Como eu não lembro mais do que eu falei, eu vou falar outra agora que eu consiga lembrar. Característica da forma certo. Que induz ao observador completar mentalmente uma forma que não está presente na composição. Peraí. Enquanto você está indo peraí, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês de novo. Da forma que induz ao observador completar mentalmente uma forma que não está presente na composição. E uma forma que não está presente na composição. E onde que está o barato? Onde é que está a grandeza plástica disso? Onde é que está? Por que eu criaria uma composição dessa? Porque eu preciso estimular as pessoas a fazer possíveis leituras. Não, sabe o que é? É porque uma vez que você tem algo que não está completo, o nosso cérebro tem a capacidade de buscar por essa estrutura deficiente e totalizar ela. Muitas vezes ela seria deficiente se o meu cérebro não desse conta de fechar aquela forma. Mas como você complementa e fecha ela, você lê a forma como uma estrutura completa. Ela é uma estrutura totalizada na sua mente, já que na forma ela não está totalmente. Então tem prédios que você encontra um triângulo, mas ninguém desenhou um triângulo lá. A gente viu, né, as imagenzinhas. Deixa eu voltar lá para as minhas que eu tenho aqui.
Olha lá. Tá aqui, ó. O que vocês veem aqui? Tem um triângulo desenhado aí? Não, tem 3 Pac-Mans, né? Aqui a gente vê o que em uma palavra? Uma esfera. Não tem uma esfera desenhada aí. Tem um monte de toquinho de ferro, né? Aqui o que a gente vê? Quadrado. Só que percebam que fechamento ele é sempre feito pela ordenação dos elementos da forma, induzindo a um resultado final que não está presente. Ele é rico justamente porque ele não é óbvio. Ele faz a pessoa ler e usar o cérebro para completar. Se a gente trocar os elementos de lugar, ninguém lê o fechamento. O que tu ia falar, Leonardo? Não tem um losango desenhado no teto, mas o nosso cérebro lê um losango, que os prédios estão afastados, tem uma concavidade triangular em cada um, e além disso tem um afastamento, o nosso cérebro fecha com um losango. Tudo bem que o arquiteto ajudou e botou uma esquadria no vidro aí, né, e acabou fechando, mas se tivesse só o vidro, nosso cérebro ia fechar no lugar dessa esquadria, porque a gente busca, segundo os gestaltistas, nós temos a capacidade de saber o que está deficiente e a gente complementa. Então por isso que a gente lê os prédios, as coisas querendo fazer fechamento, né? Aqui, por exemplo, ó, tem 3 setas, mas o nosso cérebro fecha e vira um triângulo. Gente, isso aqui é super óbvio. As composições de fechamento ricas, elas não são tão óbvias. Você precisa parar mais para entender ela e ver essa forma. Não tem uma praça circular aqui no meio, mas no vazio dos prédios a gente lê um círculo. Assim como não tem uma cruz desenhada aqui, né, no vazio dos prédios. Uma cruz desenhada aqui com o prédio, mas no vazio do prédio a gente lê a cruz. Ficou claro isso aí, gente? Que vem a ser o fechamento? Então, normalmente o fechamento ele é uma expressão arquitetônica de uma estrutura que parece deficiente, mas ela é totalizada porque o nosso cérebro tem a capacidade de totalizar ela. A gente induz a totalização sem necessariamente fazer. As composições de fechamento normalmente têm uma indução à totalidade através de algo que aparentemente é deficiente. Rolou, né? Profundo, coisa nenhuma, é bater o olho, ver, tem. Não é. Não, eu estou me vendo sentada na frente do computador procurando essas coisas. Você agora é arquiteta, você tem a obrigação de procurar. Você vai procurar em tudo na sua vida agora, que você já aprendeu. Essas coisinhas que eu botei aqui, eu plantei na mente de vocês, vai perturbar a mente de vocês por anos, como perturba a minha até hoje. E agora a gente vai para os lugares, a gente já não tem e olhar para a gente. Não, você não fica mais alheia, você é obrigado a ver. Fica. E outra, por isso que arquiteto é um ser nojento, que nada presta, porque ele vê tudo isso que a gente está estudando aqui. Ele chega à conclusão que está tudo desequilibrado. Alguém não fez o equilíbrio. Eu vou encerrar porque falta alguns segundos só para o vídeo se auto-interromper e se explodir sozinho, tá? Então vou explodir antes que ele faça esse processo. E a gente vê agora o último item da parte de aspectos plásticos, tá? Que é tensão. Arnheim, que é um dos gestaltistas mais conhecidos, um dos mais contemporâneos, Arnheim já é depois daquela galera que eu citei no início da aulinha, que eram Wertheimer, Kafka, os primeiros estudiosos gestalt. Já é um cara mais contemporâneo. O que foi que ele fez? Ele pegou aquele estudo que era só de psicólogo, que era só para psicólogo entrar lá dentro de um consultório e tentar descobrir quem é que está doido, quem que não está, por conta de uma forminha que vai ser explicada lá, e falou assim, isso também tem reflexo na arte.
e ele criou arte e percepção visual, e ele começa a explicar como é que nós, profissionais da composição visual, podemos nos usar de Gestalt para fazer as composições. E dentre as várias elucubrações que ele coloca lá, que muitas delas inclusive não são tão aplicadas porque ele não é artista, não é arquiteto, mas ele pelo menos tem essa intenção, ele cita que existe uma maneira de você desequilibrar as composições convencionais a partir de determinadas decisões de composição da forma. E ele diz que a maneira mais comum de chegar nesse resultado é você trabalhar com as diagonais e com as curvas, e ele chama esse elemento de elemento tensionante. Então a tensão, gente, é o elemento da composição que abala a sua linearidade formal, ou seja, que abala o seu contexto original. Só que tem que ter cuidado, gente, que criar um abalo não é criar uma diferença, como a gente tem lá na semelhança, que é uma coisa delicada, sutil. Criar um abalo não é criar um contraste. Criar um abalo... E eu não falei de contraste ainda, então esse não é o último ainda não, viu? Além de tensão, tem contraste. Ó, eu trouxe aqui o material só para falar de contraste, então tem que falar. Não, falei não. Eu fiz comentários rasos sobre o contraste. Então, gente, normalmente quando você encontra o abala não é um contrastezinho. Tem gente que chega aqui e aí pega e faz assim: olha, eu tenho essas paredes aqui, uma amarela, uma laranja, isso aqui, e botei essa aqui verde, um vermelho, essa é a tensão. Gente, tensão, ele é um choque no contexto da composição. Ele é um choque porque a diferença é gritante e absurda. Tensão, ele é um elemento tão forte na composição que a limiar entre a tensão positiva e algo que pode gerar algo como negativo, ela é muito sutil e suave. Tensão é um exagero do contraste, tanto formal quanto de cor, então ele é um impacto mesmo. Ele é uma coisa que a tensão é uma coisa. A intenção normalmente da tensão é chocar e ela não consegue passar desapercebida, e em via de regra ele é o elemento que mais se destaca na percepção em relação a todos os demais, de tão diferente, de tão abalador da estrutura natural que ele se torna quando ele é incluído. Então, se você vai fazer um elemento tensionante, se aí você tem uma casa reta, aí você vai lá e bota a curvinha. Não é com a curvinha, é com a super curva gigante, torta, cortada aos pedaços, pintada de vermelho, brilhosa e na entrada, e maior 3 vezes do que a casa. Entendeu o que é isso? Isso é uma tensão. O que é uma tensão? É você pegar uma coisa toda reta, branquinha, e você jogar um negócio apontando para o céu, cheio de ondulação, e pintar todo de vermelho, numa escala. Olha o que é uma pessoa aqui, ó. Uma pessoa é isso. E olha a escala disso, e é na frente, despontada para fora do volume. E isto é um elemento de tensão. Tensão também é quando você volta ao centro das atenções para um único elemento. Então aqui, por exemplo, essa cena ela está toda tensionada para o centro dela mesma. Todo mundo está apontando para o meio. Há uma tensão porque existe um direcionamento de energia visual. Gente, boa pergunta. Faz tanto tempo que eu peguei isso que eu não lembro mais o que é. Mas é tipo uma igreja, dá um templo. Ok? E aí ele tem essa fachada muito doidona, assim, com esse apontamento. Então, o direcionamento das linhas de um projeto de maneira muito enfática também abala a composição, porque todo mundo se foca naquele elemento que é o elemento central. Então isso pode ser lido como tensão. Os meninos das turmas anteriores, quando eu falava desse elemento de tensão, eles deram exemplos que eu não ensinei de estruturas que elas causavam sensação de estabilidade. Então a falta de estabilidade na composição também leva à tensão. Só que cuidado, gente, porque teve um menino que fez isso de cara, depois eu acabei aceitando, porque tinha contexto conceitual para isso. Ele foi explicar a imagem e falou assim, era assim,
o exemplo que ele colocou lá. O prédio era assim, a laje era um negócio assim, né? Era desse jeito. Aí ele falou assim: uma pessoa aqui de baixo, se ela olha para cima, isso é tenso, porque pode cair na cabeça. Olha, eu até. Como a gente. Gente, talvez dê para entender sim como tensão, porque querendo ou não, há uma falta de estabilidade, pelo menos emocional, quando você se depara com uma situação como essa. Então a percepção visual de que aquele elemento a qualquer momento pode cair, ele causa instabilidade na composição, tá? Pelo menos estabilidade sensorial, levando essa composição a dar atenção por esse elemento que projeta para fora do prédio. Essa seria uma explicação muito melhor do que olhou para cima, ter isso. Né? Mas né, a gente não espera que o arquiteto explique assim a obra. Espero que vocês pareçam um pouquinho mais cultos, né? A gente não vai ter esses requisitos todos. Tipo, esses que você faz, pode ser que seja um equilíbrio, mas não tem uma distância, pode ser que também não tenha um disponível, mas tem uma plástica legal, né? E como é que é essa relação do professor em ver uma obra que não tem tudo isso, que acredita que são contratos com poucos arquitetos que conseguem ter isso? Como é que é a forma de avaliação do professor que a gente pegou lá no final? O que ele avalia? Ele avalia o que? A prática, a funcionalidade, os critérios. Os meus critérios para avaliação fazem parte de uma lista que vocês leem e respondem por ela. Os critérios das bancas são bem mais subjetivos. E eu acabo lá na banca não agindo assim tão objetivo para falar. Mas fica a minha listinha lá e fica anotando. Então é variável, não adianta. Essa pergunta tua aí, eu achei que você ia falar ela em relação a mim, como é que eu ia avaliar. Eu também? Cara, olha pra Bianca. Olha pra Bianca. Eu vou falar da Bianca porque eu acho a Bianca uma menina linda. Você acha que a maioria das pessoas olha pra Bianca vendo defeito, procurando a feiura? Eu posso Com certeza. Você se acha perfeita, Bianca? Não. Você conhece alguns defeitos que você não gosta em você, né? Mas veja, a quantidade de estrutura, de completude na estrutura dela é tão grande que ela engloba vários aspectos plásticos na sua composição que vai fazer com que muitas pessoas achem ela bela. E de repente a Bianca não precisa de tensão para ser bela, ela de repente não precisa de contraste. Né? A pele dela é bem morena, o cabelo dela é um cabelo negro. Será que ela precisava pintar de louro para ter contraste para ser bonita? Não, ela tem outras coisas. Ela tem unidade, ela tem clareza, ela tem uma série de coisas que, ao contraste, não fez falta nenhuma. Não, eu já escolhi ele tão demais. Eu não estou afim de analisar homens. Eu fiz isso na turma de engenharia. Até hoje lá tem uns 100 comentários na minha aula. Então eu analiso o mínimo possível no início. Chega, já deu para entender o contexto pela análise da Bianca. O que eu estou querendo dizer, gente, aqui, tem obras que você bate o olho nela, tem quase tudo isso que a gente está estudando. Mas tem obras que a leitura às vezes de 2 ou 3 critérios, ele já dá uma completude na obra. Existem várias maneiras de você chegar no ideal, e o ideal não é o perfeito, porque o perfeito ele é utópico. E eu estou dando a vocês armas para chegar nesse ideal. Podem ser todas ou uma, né? É vocês que vão encontrar o caminho de vocês de resolver a totalidade dessa estrutura.
O ideal é tentar fazer com que ela não pareça deficiente, porque os seres humanos não vão gostar, né? Agora, no meu caso, para análise do primeiro seminário e do segundo, o que eu vou considerar? Que quando você viu, está anotado, dizendo, por exemplo, que tensão tem um elemento que abala a proposição. Aí você me cria um elemento tensionante e no dia da apresentação você não sabe que você tem um elemento tensionante. Eu vou ler na teoria as anotações de vocês e dizer, olha, um objeto que tem uma forma que abala todo o restante, olha, está abalando lá, e você não sabe, não fala, eu estou entendendo que você não aprendeu plástica, eu estou cortando seu ponto no quesito tensão. Agora, se sua obra não tem tensão, de repente ela nem precisava ter, porque os outros quesitos estão tão bem resolvidos que você não quis usar tensão. Foi uma escolha sua. Teve um menino que ele chegou e falou no trabalho dele que o único quesito da obra dele era ritmo, e ele se focou nisso. Só que ele mesmo se convenceu ao longo da evolução que tinha mais outras coisas. Ele foi obrigado a falar, porque é quase impossível você compor com um desses elementos e os outros não surgirem naturalmente, porque a composição visual ela é toda interligada. Esses conceitos eles estão presentes em quase tudo que existe no mundo visual. Então você não consegue fazer um único atributo, ou é difícil numa obra complexa como a pós-moderna você fazer uns 2 atributos e achar que ali está explicado o seu trabalho. Muito raro. Agora fazer todos, acho que ninguém vai conseguir na apresentação, né? Quer dizer, acho que a maioria não vai querer, porque eu tive um louco, estava aqui o louco agora há pouco trocando ideia comigo, que ele botou todos os quesitos de plástica no trabalho da apresentação dele, apresentou o cara e fez uma apresentação de arromba, e eu critiquei o trabalho e ele falou, não senhor, esse quesito aqui tem isso e aquilo, putz, estava com a resposta na ponta da língua. Ele terminou o trabalho, me deu a maquete presente, está na mesa lá do meu escritório, o projeto dele, com essas coisas tudo que ele explicou. Não sei se o trabalho dele é a coisa mais linda, nem que todo mundo vai achar, mas o que eu exijo de vocês? Que vocês estejam conceitualmente bem preparados, porque um trabalho bom não é um trabalho que você olha e gosta dele. E eu não estou nem aí se eu gostei ou não do trabalho de vocês. O que vocês têm que ter é um conceito para definir aquilo que você está propondo. Se você sabe por que você fez e você está bem defendido, você defendeu bem aquilo, baseado em alguma teoria coerente, sólida, provavelmente, mesmo não concordando, você é obrigado a aceitar, porque tem fundamento. Tá? Não, falta só mais um que é contraste. Eu tinha esquecido que eu não tinha mais. Peso já dei, não dei? Então, agora eu não esqueci mais nada não. Contraste. Contraste, gente, é a maneira pelo qual a gente faz com que os objetos sejam mais ou menos percebidos. Só que a gente contrasta os objetos. Por que a gente usa contraste? Para valorizar os elementos e as partes de uma composição. Quando você não dá contraste aos elementos, uma forma muito elaborada, muito criativa que você fez, ela não se sobressai em relação ao restante da composição. E às vezes a gente faz contraste para fazer o contrário. Uma coisa que ela não é importante, você contrasta para ela sumir na composição. Eu não sei se vocês lembram de um jardim que eu mostrei aqui, que tinha um cachorro labrador, lembra disso? Ele tinha um muro na frente, e eu fiz isso que eu acabei de falar para vocês. O feio é porque o vizinho fez uma churrasqueira com telhado assim, e o muro que ficava vendo no quintal do meu cliente era aquele pico, e o meu cliente não sabia o que fazer. E eu não podia fazer nada caro, nem espalhafatoso, e não podia construir um novo muro, ele não me deixava. Então o que foi que eu fiz? E ele dizia assim, nossa, aquele testa gigante, com um paredão no fundo, feio, eu não gosto disso. Aí eu vou mostrar agora 2 atributos plásticos que a gente estudou, que eu trabalhei com eles lá. Se eu conseguir lembrar do nome do cliente, que eu já esqueci, para achar ele aqui. Tá aqui, foi a casa do Regis. Olha lá, era uma cobertura, só que fazia uns zigue-zagues interessantes. Eu só queria uma lâmpada diagonal para criar uma coisa meio deconstrutivista. Sabe o que eu fiz com a outra ponta do telhado do vizinho? Eu cheguei aqui e contrastei em preto e preto, porque de dia já dá uma apagada. Vocês já não viram que no dia que eu apresentei para vocês ninguém sentiu que existia esse muro aqui continuando?
Acho que a maioria não notou. À noite, some completamente, só tem isso aqui. Outra coisa, ele falava assim, que paredão alto, grande, e eu quebrei a proporção e pintei de preto, em vez de um paredão. Na verdade lá, é assim, o muro dele é só esse aqui, ó. Daqui para cima era o muro do vizinho, ainda tinha essa história de ficar assim. Um paredão altão e tem um dente no meio. Eu pintei de preto, taquei no acabamento para parecer que de verdade se quis quebrar a proporção, para que a porção superior não ficasse tão alta como estava antes, e eu quebrar essas medidas aqui e coloquei elas em formato mais próximo da proporção áurea. E aí a gente reduziu um pouquinho esse visual. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou falando de contraste, e eu estou dizendo que não é de hoje que a gente está preocupado em contrastar para evidenciar as coisas. Desde o Renascimento, aliás, desde a Antiguidade Clássica, que no Renascimento já era uma cópia, já era uma reprodução do que se fazia na Antiguidade Clássica, né? Que eles aniquilavam o fundo, porque quem era importante era o personagem. E essa história de você aniquilar o fundo, fazendo a técnica do chiaro escuro, a gente faz também hoje em dia nas composições arquitetônicas. Vocês acabaram de ver que eu quebrei, quando a gente estava vendo lá peso, equilíbrio, eu falei para vocês que a gente faz com que as coisas fiquem leves, tornando a base delas preta, né, que isso é comum em projeto de imobiliário. Eu falei para vocês que a gente pega as estruturas que são importantes para se destacar, para que a base não compareça, e a gente dana a ver uma base preta também para ele, para anular a sensação de que existe um objeto. Mas eu estou falando do contraste só com o preto, mas eu não quero falar só do preto. Eu quero falar que quando um objeto tem alguma informação visual que diferencia muito um do outro, alguém se torna mais importante. E se a gente pensa nessa importância, quando elas também fazem parte de relevos, a gente cria um fundo e uma figura. Normalmente a figura é o elemento principal da composição. Isso é uma das técnicas de contraste, tá? Claro, escuro é uma técnica de contraste. Fundo, figura, outra técnica de contraste. Normalmente a gente precisa mudar o relevo e mudar também a cor, para que um fundo seja diferenciado de uma figura. E se exista alguém que é especial, alguém que não é especial, como aqui. Quem é especial aqui? O fundo, de maneira alguma, por isso que ele está todo neutro e negro no meio das sombras. Quem é importante? O Davi e o Golias, que é o motivo do quadro. Aí a gente pega um outro aqui, ó. Eu não sei falar o nome desse personagem, mas eu acho que ele é o Oceano, né? O oceano, não sei. Mas vocês percebem que ele é o elemento principal, então ele está em primeiro plano. Mas tem alguém mais importante do que ele, que é o sonho dele. Então, apesar de estar em segundo plano, está no contraste que mais evidencia a forma e que mostra os personagens que estão no sonho dele. Mas um personagem que é secundário, ele já vem numa cor que não é importante. E aí você pergunta, e aí, essa viagem estratosférica de sonho de oceano vai para a arquitetura de que maneira? Gente, na arquitetura alguém sempre é mais importante. Algum detalhe sempre é aquele que precisa aparecer. E quando esse detalhe precisa aparecer, a gente precisa saber o momento de fazer o contraste, o momento de jogar para o primeiro plano e jogar para o segundo. Se a gente pega, por exemplo, um elemento que é diferente, vou mostrar aqui para vocês. O elemento é o mesmo, e no mesmo plano a gente coloca uma cor, não ficou claro, aí a gente lembra lá de clareza, quem é quem. Isso aqui na verdade não são dois elementos, aqui é um único, e na minha opinião, houve pouca clareza na sensação de diferenciar, porque não tem relevo, mas mudou a cor. Alguns autores consideram que mudar o relevo e não mudar a cor é um erro de composição. Eu não sou tão radical, até porque eu acho que as cenas infantis, quando elas têm um único plano e tem mudança de cor, elas são ricas, mas normalmente nós não percebemos a importância dos elementos quando a gente faz dessa maneira. Isso é quebrado, não tem jeito de não apagar MDF. Aí bota o branco. Aí coloca. Compra só uma placa do azul e aproveita, né, as sobras. Meu escritório é todo desse jeito, viu? Meu escritório é todo feito com sobra e resto de MDF. Um monte de pedacinho de MDF bagunçado. Tipo isso.
Tipo isso, e os clientes gostam, sabe por quê? Quando eles entram no meu escritório, eles têm a sensação. Tá valendo. Você vai ver vários critérios plásticos adotados. Você lembra da mostrar uma foto do escritório? Eu mostrei, você que não tá. Você está passando. Pois é, vocês vão para o intervalo aí, fica aí zoneando, não volta. Não, cara, porque você mostrou fora do intervalo. Não, quem manda você fazer intervalo de meia hora? Intervalo é só 10 minutos. Eu com 20 minutos de intervalo eu estava mostrando aqui. Aliás, ficou aí o intervalo todinho. E aí eu esperei imagem, eu falei assim, o Leonardo vai voltar e não vai ver imagem. Infelizmente vou ter que tirar. Eu tirei e comecei a dar aula. Mas olha, já é mais rico. Aqui é um elemento azul, aqui é um elemento branco. E eles são dois elementos distintos e diferentes, é mais rico. Aqui, por exemplo, ó, o arquiteto pega, diferencia. Existe um relevo aqui, uma textura. Com certeza não foi tão rico a diferenciação de elementos como foi desse para esse, porque tem relevo e a mudança de cor, quanto daqui, em que tanto a cor foi pouco diferente, quanto não tem a diferenciação de relevo, estão dentro do mesmo plano. Porque a gente não cresce aos olhos quem é diferente de quem. Essa diferença daqui para cá, ó, ela tem volumes que se distanciam e as texturas mudam, e isso enfatiza muito quem é quem na composição. Quando a gente pensa que na composição não é somente o claro e escuro e coloca a cor, a gente vai também introduzir na cor, olha aqui, melhor, ó, relevo, uma cor, outro relevo, outra. A gente enfatiza quem é quem aqui nesse caso, né? Valorizou a forma nova que você criou. A cor, ela nunca vem somente dotada de percepção visual. Cor, ela também é informação psicológica e ela também é um dado emocional. As cores, elas têm capacidade de criar sensações psicológicas nas pessoas. E o arquiteto, quando introduz cor no elemento, ele precisa ter consciência sobre aquilo que é a sensação que ele está provocando nas pessoas. Então, resumindo, eu não posso dar, porque nós não temos carga horária para uma disciplina chamada teoria cromática, né, ou técnica de cores, como se tem no curso de design. Mas como eu já fui professor de design, lá no meu canal tem a disciplina todinha gravada, acho que uns 10 anos atrás. Vocês podem entrar lá, vão ver o mais novinho lá dando a aula. Aí tem esse mesmo conteúdo. E aí vocês vão se adentrar mais. Mas o que é importante a gente saber da cor? As cores tendem a ser mais excitantes do ponto de vista da informação, do sentimento, da emoção, e outras mais apaziguantes. Normalmente as cores, elas são classificadas numa escala mais geral entre frias e quentes, porque dá essa diferenciação entre quem é mais excitante e quem é mais apaziguante. Então, quando a gente transita do azul e tudo que está perto do azul, como o verde, o lilás, a gente está falando das cores frias, que são apaziguantes. Tudo que está próximo do vermelho, laranja, amarelo são as excitantes. Só que elas individualmente, elas causam sensações diferentes nas pessoas. E as pessoas, de acordo com o seu tipo de cultura, também sofrem influências diferenciadas. O amarelo é muito atribuído, por exemplo, à riqueza, mas também é associado à monotonia. Dependendo do perfil psicológico do grupo que você está estudando, ou do grupo para qual você está apresentando o trabalho, ela pode ser uma cor que ela causa enjoo, né? Por quê? Que cor que é vômito, né? Vamos ver qual o tom de amarelo que rola lá naquela composição. Então, as pessoas fazem várias associações, algumas delas muito universais, algumas delas muito particulares. Eu, por exemplo, quando eu vejo um gradiente de cores como este que aparece aqui na composição, vocês estão percebendo que tem umas cargas no meio da composição ou não? Mas demora, né? Porque a pessoa aniquilou a percepção da escada pintando de preto. Isso é um truque que os arquitetos usam muito, tá? Sumir objetos pintando de preto é uma coisa que é truque de arquiteto. A projeção também não ajuda muito, né? O projetor está meio ruimzinho, mas gente, ó, a escada está aqui e os degrauzinhos eles estão aqui. Aí o restante está aqui, ó. Tá aqui essa escada. Mas o que eu estava falando é que, quando eu vejo um degradê de cores desse aqui, eu faço uma assimilação absolutamente agradável. Porque o que a minha história conta quando eu vejo isso aqui?
Eu lembro do carnaval de Recife, eu lembro das cores de Olinda, eu lembro da minha infância, eu lembro dos meus coleguinhas, cada um com a camisa de uma cor diferente. Só não podia estar com cor de rosa, né? Porque era a roupinha de menino bichinha, então isso não podia outra menininha. Então isso no meu cérebro já fica uma informação ruim, que é totalmente preconceituosa de décadas atrás, que hoje em dia os meninos usam rosa mais até do que as meninas, né? As meninas já estão até enjoadas porque elas não querem ser menininha tradicional, então elas evitam. Eu tenho um cliente que a filha chegou para mim e fez assim: eu quero qualquer coisa no meu quarto menos cor de rosa. Eu não quero ser mais uma menininha qualquer, então escolhe outra cor para mim. Mas eu faço uma leitura, porque a minha cultura tem a ver com isso. E a gente vai perceber que existem povos que fazem leituras bem distintas quando a gente compara o mundo como um todo. Por exemplo, o africano é um ser extremamente colorido. A vestimenta do africano não só é super colorida, como é de cores super quentes, laranjas, amarelas, vermelhos. Mas quando você pega, por exemplo, um inglês, o inglês ele já acha a camisa do Gustavo extremamente colorida, que já é um azul, que para minha cultura lá em Recife é uma camisa praticamente sem cor, né? E lá tchau, smile não. Então a gente deve levar em consideração essas diferenças. Porém, vocês lembram também que a gente percebeu que existem compensações visuais em cima desses contrastes e das cores, que a gente faz para que o cérebro leia as coisas de maneira agradável. Quando você quer provocar uma sensação na pessoa, você vai escolher uma cor, mas uma cor única, ela é uma única sensação, e você precisa de mais de uma, você acaba combinando. Vou resumir o que não dá para ter numa aula completa de teoria cromática. Sentimentos e sensações que são parecidas, o que você vai fazer? Vai pegar a cartela de cores, vai pegar o disco de cores lá que vocês chegaram já a estudar alguma coisa relacionada com o disco de cores. Estou sem internet aqui para falar disso, infelizmente. Hoje eu não vou poder, porque vou separar o disco e falo em outra aula. E vocês vão pegar cores que estão próximo do mesmo gradiente, porque elas tendem a ter sensações parecidas. Por exemplo, tranquilidade, paz, eu estou por aqui. Agora, quando eu penso assim, apetite, excitação sexual, eu estou transitando mais para esse lado aqui, ó. E aí eu estou andando mais na direção de cá. Em técnica cromática, a gente chama isso de analogia, ou de harmonia análoga, que é você associar cores parecidas, porque você quer provocar sensações parecidas. Porém, a não ser que num determinado contexto posterior você tenha cores que anulem as sensações provocadas só por essas que são parecidas, a gente tem tendência natural a recompensar o excesso de informação com uma cor que seja oposta a ela. Para, rapaz, sua cara de cínico aí tá fazendo eu esquecer o assunto. Senta ali. Bicho com a cara safada de quem não quer assistir aula pra mim aqui, perdendo toda a concentração. Eu tava com cara de quê? Eu tava prestando atenção. Não, você precisava se ver a cara que você tá fazendo agora. Aí, ó. Eu esqueço o assunto. Aí é pior que eu demoro mais. Vocês lembram que a gente viu uma cor? Nós fizemos um teste, né, no nosso primeiro dia de aula de plástica, e automaticamente, quando a gente tirou ela, o nosso cérebro colocou a cor contrária. Então, quando a gente pega um disco de cores, infelizmente eu não estou com ele aqui para exemplificar para vocês, mas teve um cara chamado, um japonês, Ité, e ele criou um disco. Pode digitar assim, disco de cores aí no celular de vocês. Ah, eu tenho celular que posso fazer isso. Esqueci, e agora eu posso. O colégio, né? Estava no internet da faculdade. Não, da faculdade eu não consigo nada. Outra coisa, uma formação vai ficar decente. Olha.
O Item foi o disco de cores mais utilizado durante muitos anos. E ele é basicamente essa imagem aqui. Deixa eu botar para quem está em casa. Sei. Conhece? Os professores de artes plásticas de vocês lá, segundo grau, devem ter falado. E aí, quando você... o primeiro que era o básico era o do Newton, né? Porque ele diz que em cores luz, a mistura de todas elas já é branco. Nas cores de pigmento, a coisa não é bem por aí. A gente vai só ver isso basicamente. Algo que me lembra de passar um vídeo para vocês, não vai ser hoje, tá? Sobre cores luz. Para vocês terem. Oi? Quer hoje? O menino tá puxando as costas já e ele quer hoje. Duvido. Mentira, ele está fingindo, é porque eu dei uma bronca nele, ele está agora se quer dizer que é interessante. Ele quer jogar. Porque ele está vendo a vida dele. E a gente percebeu, não precisa consultar nenhum livro, porque é uma experiência prática, real, simples de fazer, que o nosso cérebro tem tendência natural a pegar essa cor que está aqui no extremo oposto e substituir pela que está no outro lado quando a gente cansa. Só que se a gente não quiser cansar as pessoas, a gente vai trabalhar com uma coisa chamada complementaridade cromática ou harmonia complementar, que é uma técnica de teoria cromática para quando você trabalha, por exemplo, com aquele vermelho lá que a gente viu lá, entra com o elemento verde para recompensar nossas células, fazer com que umas cansem, ou umas descansem enquanto as outras estão cansadas. Então os arquitetos tendem, quando eles querem provocar sensações contrárias umas às outras, sentimentos que são contrários, por exemplo, esse ambiente tem que ser estimulante para o apetite, mas ao mesmo tempo ele tem que ser relaxante. Então, relaxante não dá para fazer com vermelho, mas estimulante dá para fazer com vermelho. Mas também dá para fazer com laranja, o estimulante para o apetite. Então, eu vou procurar, eu vou pegar aqui laranja, vamos ver se tem alguma coisa que é contrário a ele e vamos trabalhar com ele. Laranja. No contrário de uma laranja, eu estou com azul. Então, azul é relaxante? Então eu consegui duas sensações legais. Só que, e quando o arquiteto não quer só duas cores, quer três? Ele vai fazer uma harmonia que é complementar também, mas que leva o nome de tríade. O que é a tríade? Alguém que está aqui vai pegar duas cores que estão opostas a elas simetricamente, mas que a junção delas duas daria a cor que é contrária. Por exemplo, se eu misturar amarelo com vermelho, dá laranja. Quer dizer que azul misturado com amarelo com vermelho, eu entro numa harmonia complementar e eu faço um equilíbrio de percepção de cor. Vocês estão entendendo? Eu recompenso o cansaço visual fazendo essa interação com esse contraste perfeito. Alguns livros chamam isso também de contraste perfeito, ok? Que é a harmonia de contraste máximo também. Só que o disco de Item, gente, ele foi superado algumas décadas atrás. Sabe por quê? Se acreditava antigamente que o vermelho puro era esse vermelho sangue. E não é. Quando a gente hoje usa a maquininha jato de tinta para originar qualquer outra cor, o vermelho que a gente parte é qual? Esse aqui que é o magenta, né? Então, na verdade, quando vocês forem usar o disco de Item, vocês reconsiderem que existe uma versão mais contemporânea do que o Item, que foi por advento da informática que a gente descobriu. A gente descobriu por conta das cores luz dos projetores e dos monitores, e descobriu também porque as tintas conseguiram ser produzidas sinteticamente. Antigamente era feito na base da têmpera, era uma coisa menos grave e menos pura, e a gente conseguiu sinteticamente descobrir uma cor mais pura que o vermelho, que é o magenta, que é o vermelho puro, e se naquela época existisse já, ele seria chamado de vermelho. Isso é uma teoria minha, né? Deduzo isso. Antes de eu encerrar contraste, deixa eu ver aqui o que foi que eu pulei. Eu quero falar para vocês que contraste não se dá somente pela cor. Se você mudou a forma de um objeto, um é quadrado, outro é redondo, é um contraste de forma. Se o objeto aqui do lado é todo liso, mas esse de cá possui um brilho e esse de cá é fosco, é um contraste de textura. Se esse de cá é todo liso e esse de cá tem uma repetição de padronagem, é um contraste de padronagem, que se assemelha muito a de textura.
E esses de cá são os contrastes de cor. Mas é importante para vocês aprenderem um quesito. Gente, relevo é o momento do arquiteto usar cor. Relevo quer dizer, eu sou um, você é outro. Se você não quer ser um e eu outro, por que nós não estamos unidos? Estão entendendo? E outra coisa, quando uma informação precisa ser colocada no projeto, e essa informação é pesada e você quer contrastar, existe técnica para essa informação entrar no espaço. Por exemplo, sua cliente fala, eu quero um espaço alegre. Laranja é alegre? O que vocês acham de laranja em tudo? Talvez seja alegre além do limite. E pode cansar. Agora vamos supor que não. Essas paredes aqui são as menores que a maior. Vermelho. Eu quero a cor mais excitante possível. Vermelho. Será que mesmo somente uma parede ela vai cair bem em qualquer lugar? Qualquer parede? Há chance de não. Só que nós arquitetos não somos o arquiteto profissional do espaço tridimensional, não do bidimensional. Se eu acho que a proporção aqui está muito grande, regra geral que vai servir para o resto da vida de vocês enquanto profissionais do contraste. Grandes proporções, pequenas saturações. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma proporção muito grande para trabalhar e meu cliente falou para mim, roxo, eu vou transitar dentro da cartela e vou ver. Isso aqui, gente, é pequena saturação, aqui é grande saturação. O que é saturação? A quantidade de matiz que existe em uma cor que foi trabalhada. Então, minha proporção é grande. O que é que eu vou fazer? Pequenas saturações. Minha proporção é pequena. Grandes saturações, para que aquela informação psicológica seja trabalhada corretamente. Mas se o teu cliente chegou para você e disse assim, eu quero a cor mais vibrante possível, que eu gosto nesse tom, bem coloridão, a gente reduz a proporção. A parede não é grande, eu crio um relevo aqui no meio, esse trecho vai ser que eu estou gostando, e eu vou botar a caminha do meu cliente aqui, nesse trecho que está caído. Vou aproveitar e vou trabalhar com uma composição aqui harmônica. Vou botar umas arandelas aqui de vidro irregulares e vou iluminar a lateral da cabeceira da cama dela. Sacaram onde é que está a jogada? E tem mais outros 2 truquezinhos que são interessantes para vocês também. Ser humano, via de regra, ele é mediano. Eu vou soltar uma piadinha nojenta aqui, mas é porque eu considero que é real também. E também tende a ser medíocre, né? E vocês vão sentir isso demais na próxima de vocês. Mas tem seres que não são, e aí a gente vai conseguir fazer bons trabalhos, né? Mas a limiar do gosto, da preferência dos seres humanos, a maioria passa pelo meio. Os extremos, toda cor não causa sensação psicológica, como eu havia falado antes. Então isso quer dizer que eu posso causar sensações psicológicas, mas não necessariamente elas vão ser boas sempre. Vermelho pode ser positivo para mim e negativo para você. Mas a maioria das pessoas tende a sentir as sensações negativas dos extremos. Ou quando está na extrema falta de saturação, ou quando está no extremo excesso de saturação. Então as cores aqui do meio, elas são mais interessantes para trabalho. Quando você não está na análise do grandes saturações, grandes proporções, pequenas saturações. Aí o que vai valer já são esses extremos, se você puder ter essa carta na manga. Quando você não puder e a cor é uma cor geral, aí você vai ter que procurar isso daqui. E outra coisa, especificamente para a cartela de tinta de cor, vocês, quando estiverem no escritório de vocês. Produto químico, ele sofre diferença de temperatura, iluminação da área externa, do contexto do ambiente, dos móveis, de tudo. Tendência natural de cor. Escolhi essa de cá, mas eu vou botar numa parede grande. Gente, essa de cá não vai parecer essa de cá, ela vai parecer essa de cá. Porque na parede ela ganha uma tonalidade, na proporção grande ela ganha mais, a tinta, o produto químico ganha muito mais densidade do que aparece num quadradinho pequeno. Porque o peso que está no quadradinho é uma coisa, o peso numa proporção grande é outra, aumenta. Ok? Então sempre lembre disso. Esse rosinha apagadinho aqui,
Por mais que eu tenha falado para vocês que esse extremo aqui é desagradável, mas num aparelho gigantesco ele pode virar isso aqui de baixo. E deixa eu ver se acabou. Alguma dúvida, gente, sobre contraste, sobre cor, contraste de cor especialmente, que a gente falou antes? Esse você ganhou? Não, esse eu ganhei porque eu era palestrante na época. Não, esse eu fiz curso. Eu fiz curso de pintor e ganhei. Eu pintor formado, você pintava na parede. A única que eu pintei foi no meu escritório, ficou uma porcaria. Até hoje está lá o erro da falha. Até aula que vem, né? Então amanhã, professora, amanhã tem que trazer a maquete física e a plantinha, se vocês já tiraram a foto dela, né? Ou se vocês não quiserem trazer a maquete física, tira foto nos 4 ângulos dela. Deixa eu interromper aqui a gravação. Viu?